E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast A Bíblia e a Ciência. Eu sou Marcos Eberlin, professor, pesquisador, escritor, químico, mas sobretudo um homem que crê na palavra de Deus, que crê em Deus e que fortaleceu essa crença com a ciência. Na realidade, eu digo que eu não creio em Deus e nem creio na autoridade da Bíblia. Eu tenho certeza absoluta que Deus existe e que a Bíblia tem autoridade plena. Por quê? Porque os fatos são inquestionáveis. As evidências coletadas ao longo da história, os embates da Bíblia com a ciência, em que a Bíblia ganhou todos, grandes verdades científicas que a Bíblia antecipou antes mesmo da ciência descobrir, são evidências inquestionáveis, avassaladoras, a favor da Bíblia, da sua inerrância, infalibilidade e a favor da existência de um Deus. Entendo que Deus existe, entendo que a Bíblia é a autoridade final. E nesse podcast, o 135, falarei sobre mais uma grande verdade científica da palavra de Deus. O título é esse: E viu Deus que tudo era muito bom. 2 pontos. As baratas e as minhocas. As baratas e as minhocas. Os versículos chaves desse podcast, primeiro é Gênesis 1:31. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Salmos 8:45 diz também: que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites, pois pouco menos do que os anjos o fizeste, e de glória e de honra o coroaste. Então Deus fez todas as coisas e viu tudo que era muito bom. Deus fez o homem e viu que era muito bom. E Deus fez toda a criação e viu que era muito bom. Mas aí você vai me perguntar: mas professor, as baratas, as mulheres principalmente, as baratas, Deus deve ter feito alguma coisa estranha lá. Talvez ele tenha, no meio de tudo que ele viu que era muito bom, ele esqueceu das baratas. Será que as baratas não seriam classificadas dentro desse muito bom de Deus? Sim. Olha, não sei se você já tem conhecimento, mas a ciência estudou a ação das baratas. E o que nós vimos? As baratas são insetos muito diversos e abundantes na Terra. E por serem onívoras, ou seja, por comerem de tudo, elas têm um papel vital como decompositoras de restos orgânicos. Além dessa função, elas fazem parte da dieta de muitos outros animais, como aves, aranhas, lacraias e escorpiões. Então, de fato, você pode colocar as baratas dentro dessa classificação de que Deus viu tudo quanto fizera e eis que era muito bom. As baratas causam uma certa repugnância aos homens? Sim, eu acho que também Deus planejou essa repulsão que temos por elas, porque como elas comem de tudo e elas foram feitas para decompor os restos orgânicos, são impuras. Então Deus já criou essa repulsa, esse nojo, não é, que muitos temos das baratas, para que nos afastemos delas. Olha, não é bom, elas não são puras, podem contaminar, podem trazer doenças, né? Micro-organismos, inclusive, substâncias orgânicas. Mas as baratas são extremamente úteis, decompositoras. Olha, mas, professora, elas invadem as nossas casas. Não, não é bem assim. Foi o homem que criou todo esse sistema, redes de esgotos, não é? Que conectam o meio ambiente às suas casas, e por onde o homem elimina boa parte dos seus restos orgânicos. E as baratas, cumprindo a sua função,
começam a decompor esses restos orgânicos e vão decompondo atrás desses restos e acabam chegando nas nossas casas. Culpa do homem, do sistema que ele criou. Olha, você inclusive lendo a Bíblia, ele diz, olha, esses restos você deve levar para longe da sua casa. Então é um erro de design nos sistemas que criamos. Olha, são inevitáveis hoje? Talvez sim. É um mal que não temos como evitar, essa conexão direta. Mas as baratas não têm culpa. Restos de material orgânico. Talvez se não existissem baratas na Terra, estaríamos acumulando restos orgânicos e a situação seria caótica. Mas não, Deus criou vários organismos decompositores de restos orgânicos que são essenciais para a vida na Terra, para que a Terra permaneça limpa, sempre bem higienizada com esses decompositores. E, inclusive, servem como alimentos para outros animais. Bom, e as minhocas? As minhocas. Alguém pode pensar, mas professor, aquele bicho nojento, não é? Quando você vai pescar, né? Tem gente que tem nojo de minhoca, não quer pegar. Que ser repugnante, as minhocas, aquele verme que fica lá rastejando, penetrando na terra. Será que as minhocas têm função? Olha, minhocas são animais sensacionais, majestosos. Eu falo sobre elas no meu novo capítulo do meu livro Antevidência. E o título desse capítulo é Minhocas, Antevidência Agrícola. Você sabia que as minhocas são animais aparentemente simples, para muitos nojentos e inúteis. Mas, como tudo na vida, minhocas são de fato assombrosamente complexas, engenhosamente projetadas e crucialmente úteis para a vida. Se você gosta de pescar, ou tem, como eu tive um pai, viciado em pescaria, aficionado em pescaria, você já deve ter manuseado uma delas e percebido a elasticidade e capacidades únicas de contorcionismo das minhocas e sua força desproporcional ao seu tamanho. Às vezes você quer colocar uma minhoca no anzol e não consegue. São bichos projetados, então, para cavar eficientemente. Esses vermes são de altíssima tecnologia, têm um corpo alongado, cilíndrico, recoberto por anéis para flexibilidade e força, e com algumas cerdas corporais que as minhocas usam na locomoção, e se acham em diferentes tamanhos e cores. E para que servem as minhocas? Olha, as minhocas, sabe o que elas fazem? Elas são agricultores antevidentes. Elas agem como os tatuzinhos do solo, afofando o solo, areando o solo, umidificando o solo, e como garçons das plantas e de todos nós. Sabe por quê? Porque elas misturam os nutrientes do solo. Elas pegam nutrientes da parte mais superior do solo e levam esses nutrientes para onde as plantas precisam, aonde estão localizadas as suas raízes. Olha que função sensacional. Então, olha, um tatuzão é aquela máquina que cava túneis para os metrôs de grandes cidades, mas as minhocas são, então, os tatuzinhos do solo, escavando neles túneis que permite toda essa oxigenação, retenção de água, o solo fica fofo, não fica sólido, duro. E o humus, aquela terra ingerida e digerida pelas minhocas, misturada com matéria orgânica, se torna então um adubo natural, rico em nitrogênio, cálcio, magnésio, fósforo, potássio, um material importantíssimo para solos férteis. Sensacional, não é? E viu Deus que tudo era muito bom, inclusive as baratas e as minhocas. Tudo que Deus fez tem uma função. Eu costumo brincar, né, que até hoje eu não descobri muito bem porque que Deus fez os pernilongos. Essa é uma resposta que até hoje eu não tenho. Eu não farei um podcast sobre os pernilongos. Mas eu sei que Deus fez com uma função nobre, porque Deus fez
tudo que Deus fez. Ele olhou e viu que era muito bom. Então a Bíblia também é um guia. Você não sabe ainda? Espere. Se Deus fez, é bom. É seu guia. E a gente tem descoberto, dia após dia, espectro após espectro, conhecimento após conhecimento, que de fato tudo que Deus fez é muito bom. E viu Deus que tudo era muito bom, inclusive as baratas e as minhocas. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora a nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.